Ô, Sara, sobre o trabalho, eu estava planejando fazer um vídeo. Tem problema? Tem, porque não é vídeo, é telejornal. Ah, O tá. telejornal é ao vivo, Tá bem, Sara. entende, Andrei? Até isso que eu já vou começar falando daqui a pouquinho. Então, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de história. Já aproveitando o ensejo, né? Na próxima semana eu estarei, então, no primeiro momento da aula, falando um pouco sobre a questão dessa apresentação, mais da parte da apresentação do trabalho, tá? Mais uma vez reforçando, esse trabalho é para novembro, mas eu já estou falando agora para que vocês possam ir se organizando, né? Como eu disse na última aula, essa atividade ela vai se dar em duas etapas, né? A primeira etapa na construção do jornal, né? Como se fosse o jornal publicado, e na segunda etapa a apresentação do jornal, né? O telejornal. Então vocês colocando ali as propostas, né? O que eu orientei na última aula, que vocês pegassem aí jornal impresso e até mesmo o próprio, assistirem o próprio telejornal, para vocês terem uma base de como se monta uma pauta, né? Uma pauta de assuntos para serem divulgados, né? Mesmo se tratando de um período da história e fazendo, então, um paralelo com alguma coisa da atualidade, né? Eu dei alguns exemplos e vou reforçar na próxima aula de alguns assuntos que vocês poderão estar associando, tá? As coisas que estão ocorrendo na atualidade, que para vocês, em especial, eu digo que não se torna tão difícil, né? Porque a gente está aí estudando principalmente a história contemporânea, moderna e contemporânea, então tem bastante coisa aí que vocês poderão estar associando. Gente, eu vou pedir, olha só a Laura que está com a câmera aberta, né? Fora um caso ou outro específico que tem problema com a câmera, né? Só a Laura que está com a câmera aberta. Uma coisa que eu vou reforçar com vocês é o seguinte: a nota de participação inclui isso também. E agora, com essa função de aula à distância e as aulas sendo gravadas, não fica tão difícil de identificar, né? Inclusive, fica muito fácil de ver quem são os alunos que sempre estão com as câmeras desligadas, né? Então, essa é uma das notas de participação em aula. Eu concordo com alguns professores, já explanando um pouco, né, que colocaram na última reunião, que é bem complicado tu dar aula como se tu estivesse sozinha, porque os alunos não interagem ou até mesmo não se fazem aí, né, com a câmera aberta. Olha a situação, já pensou se o professor estivesse ministrando a aula com a câmera fechada? Fica assim um pouquinho, assim, meio falta de respeito, né, galera? Então vocês comecem a se ligar nisso aí, né? Foi aí uma recomendação da escola quanto a isso, né, para ser seguido, e a gente está observando. Então vocês também, né, se ajudem, né, porque vocês também precisam dessa nota também de participação. E agora mais do que nunca, porque ela, né, teve aí um polimento, como se diz, né? Tá? Dado o recado. Quem é que entrou por último? Depois da Laura, o Evander, que não está na chamada. E, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evander. E quem mais? Deixa eu ver. Paulo, Arthur, Nicole, Andrei, Lucas, Laura e Evander. Quem é que não está na chamada? Nicole atirada, com a cara bem inchada, né? Quem é que eu não botei na Professora, a chamada? minha cara tá sem causa da luz. Eu não tô Ah, conseguindo abrir o olho. não, beleza. Pelo menos abriu a câmera. Quem é que não tá na chamada que eu fiz agora? Isa. Maísa. Gata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Bom. Na última aula, pessoal, que foi a aula do dia 11 de setembro, porque depois a gente teve os conselhos e mais aquela sexta-feira que eu não estava, né? A gente estava, então, fazendo uma busca, né? Dentro do período da Constituição e Guerra da Revolução Russa, que já pega aí mais a parte final, né? Primeiro, a gente começou falando sobre o período semi-constitucional, e aí depois já estávamos na guerra e na revolução, no período da guerra e da revolução, né, que é a parte que nós iremos entrar hoje, tá? Eu já vou largar agora, né, para depois a gente emendar um mapa mental, e até bem interessante que vocês assistam, né, porque é um mapa mental comentado. Esse exercício ainda a gente não realizou, né? De realizar um mapa mental comentado. E é bem interessante, né? Alguns utilizam a caricatura, o desenho, para fazer explicação, e outros fazem, então, como se fosse uma narrativa através da montagem do mapa mental ou o mapa conceitual, né? Que é bem interessante também. Eu vou largar um para vocês verem agora. Deixa eu ver aqui. Esse aqui. Tá aparecendo aí para vocês? Sim, senhora. Sim, eu vou desligar o meu microfone para não dar interferência aí para vocês, tá? Qualquer coisa chamem. Estão prontos para a Revolução? Então vamos lá. A Revolução Russa impulsionou a modernização de toda a União Soviética. Então, como você já deve imaginar, tudo isso não aconteceu exatamente da noite para o dia. Haviam muitos antecedentes que desencadearam a Revolução, como, por exemplo, o atraso econômico da Rússia em relação a outros países europeus. Era o chamado gigante dos pés de barro. Apesar da libertação dos servos em 1861, a maior parte dos trabalhadores rurais viviam em péssimas condições, sendo a fome comum nos campos da Rússia e gerando uma tensão de classes crescente entre camponeses e burgueses. Ô, pessoal, se tiver alguém com o microfone ligado, desliga agora, ou até mesmo agora sim a câmera, porque daí ele não trava tanto o vídeo. Eu vou reiniciar. Fala, galera! Vamos começar mais um Quer que Desenhe? O que vocês acham de Revolução Russa? Muito difícil? Muito russo? Aguenta firme! Logo mais a gente descomplica. Aliás, você já curtiu o Descomplica hoje? Então aproveita para seguir essa bênção em todas as suas redes sociais. Lembrando que a qualquer momento do vídeo você pode baixar esse mapa completo no link na descrição aqui embaixo, hein? Agora, estão prontos para a Revolução? Então vamos lá. A Revolução Russa impulsionou a modernização de toda a União Soviética. Então, como você já deve imaginar, tudo isso não aconteceu exatamente da noite para o dia. Haviam muitos antecedentes que desencadearam a Revolução, como, por exemplo, o atraso econômico da Rússia em relação a outros países europeus. Era o chamado gigante dos pés de barro. Apesar da libertação dos servos em 1861, a maior parte dos trabalhadores rurais viviam em péssimas condições, sendo a fome comum nos campos da Rússia e gerando uma tensão de classes crescente entre camponeses e burgueses. Outro fator foi a chegada da industrialização nas cidades, através de capital estrangeiro, fazendo com que os trabalhadores
pouco a pouco começassem a se organizar em busca de melhores condições. Afinal, a exploração também acontecia nas cidades. Em 1905, a humilhante derrota na Guerra Russo-Japonesa desencadeou uma série de revoltas internas contra o regime absolutista do czar Nicolau II Romanov, com greves e protestos explodindo em diversas regiões do Império. Me lembro como se fosse hoje. Tanta confusão gerou, ainda em 1905, o Domingo Sangrento. Episódio também conhecido como Ensaio Geral, onde guardas do czar receberam os manifestantes a tiros em frente ao Palácio Real. A situação ficou insustentável em 1914, quando a Rússia decidiu entrar na Primeira Guerra Mundial, mesmo estando devastada economicamente. A crise militar gerou até falta de munição durante o conflito, vê se pode, o que resultou na perda de milhões de soldados e piorou as tensões entre governo e população. A primeira fase do levante socialista só veio mesmo em 1917, com a Revolução de Fevereiro, liderada pelos mencheviques. Uma marcha pelo Dia das Mulheres acabou se transformando num protesto generalizado contra a situação da Rússia. Os proletários invadiram o Palácio do Czar em São Petersburgo e forçaram a sua renúncia, organizando-se em um governo provisório com Assembleia Constituinte. A política estava dividida entre bolcheviques e mencheviques, representados por inúmeros partidos socialistas e liberais. No entanto, a permanência na Primeira Guerra ainda causava revolta entre os trabalhadores. O cenário de instabilidade chegou ao ápice, quando tropas ligadas ao czar fizeram uma tentativa de retomar o poder monárquico, impedidas pelo Exército Vermelho de Leon Trotsky, um dos grandes líderes da Revolução. Tudo isso abriu caminho para a Revolução de Outubro, quando os bolcheviques promoveram a derrubada do governo provisório, tomam o poder e fecham a Assembleia Constituinte, liderados por Vladimir Lenin e suas teses de abril de pão, paz e terra para o povo russo. O Partido Operário Social Democrata Russo também retirou a Rússia da Primeira Guerra, aplicou a coletivização dos campos e introduziu medidas sociais para conter a miséria no país. Em 1921, Lenin lança ainda a nova política econômica, a NEP, que na prática é um recuo do comunismo de guerra centralizador. Ele permite a criação de pequenas propriedades privadas e a entrada de investimentos estrangeiros. Era a teoria de dar um passo para trás para poder dar 2 passos para frente. Finalmente, chegava a total queda da autocracia russa. Porém, a Revolução não salvou a Rússia de uma sangrenta guerra civil entre os apoiadores do Exército Vermelho e os do Exército Branco, formado por monarquistas e nações capitalistas. Ainda em 1921, temendo os avanços da Revolução Anarquista Ucraniana, os bolcheviques decidem anexar a Ucrânia russa, formando assim a União das Repúblicas Socialistas, ou a famosa União Soviética. Se você precisa entender como aconteceu o final da União Soviética, tem outro Quer Que Eu Desenhe só sobre isso. É mole? É sim. Quem acompanha Descomplica não perde nada pro Enem. Fique esperto e não deixe de curtir esse vídeo ou nos acompanhar em todas as suas redes sociais. Quer esse mapa para estudar depois? Então clica no link da descrição e você vai ter acesso ao desenho inteirinho. Já pensou? Tá esperando o quê? Descomplica! Aí teve, então, pessoal, uma pequena, grande introdução do que foi a Revolução Russa, né? E principalmente a questão dos aspectos sociais que a Revolução Russa acabou desencadeando, né? Dentro desse processo, de acordo também com aquilo que eu expliquei para vocês na última aula. Deixa eu colocar aqui para a gente voltar ao slide, né? Então, aquela última parte, né, que eu comentei lá na última aula, falavam sobre, então, essas intercorrências de Lenin, né? E aí a gente entra num período chamado o NAP, né? Que foi, na verdade, deixa eu ver
passei demais. Sobre a questão... Ops, tá aqui. Sobre a questão de uma nova política econômica que ficou estabelecida, né? Após essas ondas de revoluções, né, os países ficaram muito fragilizados economicamente, né? Como eu sempre digo para vocês, quando se fala numa revolução, numa guerra, enfim, tudo isso gera custo, tudo isso gera uma organização na qual muitos países não estavam preparados para isso. Agiram no impulso, agiram na emoção. E daí o que acontece? Acaba desestabilizando todo um sistema, né? Inclusive no que se refere da parte econômica, né? De um sistema de governo. E aí isso afeta quem? Claro, os mais desprovidos, né, socialmente, e acaba ocorrendo uma bola de neve em todos os setores. É político, econômico, social, principalmente, que são as três chaves, né, de qualquer organização, né, de um país. Então, essa nova política, né, o que ela estabelece? Ela traz, então, uma visão de como o país ficou arruinado depois de todo esse processo de guerra, né? A gente tem aqui a questão dessa nova política estabelecida por Lenin, né, no ano de 1921. Também a gente começa, como eu digo para vocês, né, quando a gente começa a ler esse tipo de informação, a gente começa a pensar, né, de forma geral, como a sociedade ela começa a se reestruturar a partir disso, né? Como é difícil pensar numa nova organização tendo governos ditos ditadores, né, por pessoas que são, então, são ditas como ditadoras, né, acabam estabelecendo uma ordem de terrorismo perante a sociedade que já está fragilizada, ela acaba se amedrontando ainda mais e tem que pensar assim, tipo, agora é o momento da gente dar a grande volta por cima. Mas como? Se ainda existem essas pessoas que estão infiltradas dentro desse sistema, né? Então, a gente tem aí, após a Guerra Civil, a economia da Rússia estava arruinada, o Lenin estabelece uma nova política econômica chamada de NEP, né? Aí no início do século XX, e devolve as pequenas indústrias a seus proprietários. Então, teve essa retirada num momento em que essas indústrias estavam até então produzindo bem, prosperando, fazendo aí gerar lucro, né? E abastecendo, principalmente, esse setor de guerra. Os camponeses eles podiam vender os seus excedentes de mercado. O que significa excedente de mercado? É toda a produção que sobra, né? Ela é gerada, ela é destinada a uma venda, geralmente, como é o caso aqui, de abastecimento externo para fora, né? E aí tudo aquilo que sobra, eles podem reaproveitar e revender, né? O governo continuava no controle das finanças, principalmente no setor das indústrias e também dos transportes. Os comerciantes, então, eles tinham livre acesso à venda dessas mercadorias que antes eram totalmente irregularizadas, né? Assim como a gente teve lá num episódio anterior da história da Revolução Francesa e período napoleônico, que houve lá a abertura dos portos, né? Que eles tinham aquele controle de tudo que saía por aquela alfândega. Aqui, né, no primeiro momento da Revolução Russa, não é diferente esse sistema de controle, mas a partir do momento que se tem um setor, que é o da economia, que está fragilizado e precisa retomar o seu exercício, se tem aí uma liberação para que os comerciantes pudessem, então, retomar esse setor comercial, né? E assim, como diz ali no esquema, liberando, né, para que esses comerciantes pudessem estabelecer essa venda livremente. No geral, o NEP foi um sucesso porque
permitia com que esses comerciantes fizessem esse tipo de venda, né? Mas tinha opositores que o viam como uma traição ao comunismo e a volta ao antigo sistema. Só que se a coisa fosse tão ruim, eles não teriam liberado, né? Como a gente sempre diz, né? Nunca está a contento de todos, né? Aí fala que Lenin se vai, vou dar uma aumentadinha aqui na tela. Quando Lenin morreu em 24, né? Então, aí, 3 anos depois dessa reviravolta do comércio, tinha obtido um sucesso em estabelecer uma ditadura comunista na Rússia. Então, quando se fala nessa questão do comunismo, né? E até mesmo as nomenclaturas que são utilizadas na nossa política atual, tá aí um grande gancho para que vocês, de repente, possam desenvolver um trabalho, né? A gente tem, por exemplo, na prática, um significado e na essência outra, né? A gente vê aí alguns partidos de direita, né? Principalmente dizendo que os partidos comunistas são algo abominável, terríveis, né? E já vem um ranço desse período, né? Aquela coisa, o que traz, né, na íntegra aí, falando um pouco de politicagem, né, essa sigla do comunismo, né, já começa aí pelo seu símbolo, né, que é a foice e o martelo. Esse símbolo da foice e do martelo significa o quê, gente? O que vocês já ouviram falar sobre isso? Eu nunca ouvi falar sobre isso. Só sei que essa é a representação do comunismo. Nunca ouviram falar sobre essa simbologia da foice e do martelo? Não. É estabelecer as relações de trabalho, né? Alguns filósofos, né, historiadores, falam que essa questão do trabalho, dignificar o homem, que somente através do trabalho se consegue estabelecer o ganho, o lucro, né? Parte daí, né? Então, essa simbologia, ela vem das indústrias, ela vem dessas relações que são estabelecidas por hora, né? De ordem de trabalho, né? Então, quanto mais tu trabalha, mais tu gera, quanto mais tu gera, tu lucra. Só que, na verdade, essas pessoas que são colocadas nessa posição, elas são o quê? Elas são trabalhadoras, né? Então, esse tipo de gerar lucro, independente de que forma for, é o que acabou instaurando as grandes greves, né? Porque os trabalhadores, como a gente viu lá nas etapas da Revolução Industrial, não tinha dia e não tinha hora para estar no trabalho, né? A gente vê aí algumas obras como de Marx, né? O movimento, né? O partido que fala sobre toda essa problemática, fala muito dessa dignificação do trabalho através do esforço, através, né? Mas só que deixa evidente que as pessoas que fazem isso, elas estão gerando lucro para quem? Para o proprietário, né? Não é para ela mesma, e sim para o proprietário. E essa ordem, esse tipo de pensar, né, nos leva a quê, né? Nos leva a crer que, na verdade, não há um parâmetro e que, sim, é uma prática de impulsionar a mão de ferro esse tipo de trabalho, né? Doa quem doer. Por isso que se fala tanto de ditadura, né? Quando se fala em ditadura, é estabelecer a força, não se relativizando a força física, mas a questão de impor a uma pessoa, né, ela querendo ou não, determinada coisa. E aí a gente está vendo o quê? As relações de trabalho, a gente está vendo a questão do comportamento de uma sociedade que acaba se submetendo a esse tipo de processo, tá? A Rússia se tornou uma república socialista, né? Então ela passa de comunista a socialista. Em 23
tornou-se a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, troca a nomenclatura, troca o nome, né? E Lenin não deixou claro quem seria o seu sucessor. E aí, então, tudo isso ocorreu aí entre o período de 22 a 23, na verdade, né? Antes, o período que antecede aí a sua morte. Aqui faz tipo uma comparação, né, entre Trotsky e Stalin, né, que também são considerados aí os grandes precursores desse movimento aí de ditaduras, né? E aí a gente tem Trotsky, que defendia a revolução permanente, né? Que ela continuasse sendo, então, construída simultaneamente na escala internacional, que isso se promulgasse, que isso se tornasse efetivo, né, em outros países, e Stalin defendia, então, o socialismo em um só país. Ele defendia a revolução que deveria ser consolidada, que se deveria acontecer primeiro na União Soviética e depois nos demais países que seguem, então, a União Soviética. Então, ou uma coisa ou outra. As duas coisas ao mesmo tempo não poderiam acontecer. Tá? E aqui tem uma foto, né, que fala aí do grande ditador, né, que é aí voltou no Stalin, dizendo que essa ordem que ele defendia, né, de começar primeiro na União Soviética, venceu, né? E aí eles desenvolveram, então, com tudo isso, essa forma de governar do Stalin durante esse período, né, de 27 a mais ou menos aí 53, sobre duras críticas dos governos opositores. E aí a gente tem aqui a grande teia, né, pondo fim ao NEP, né, nesse sistema, para implementar uma série de planos quinquenais de 5 setores, né, todos ligados ao governo do Stalin na União Soviética nesse período, de 27 a 53. Aí fala também da questão da alta posição como secretário-geral do partido para remover e recolocar os seus oponentes, aqueles que eram do movimento contrário, né? Então, essa grande teia, ela traz informações que estão totalmente ligadas ao governo de Stalin, né? Nós temos aqui a questão da imposição dos sacrifícios, dos tremendos sacrifícios que eram ligados à sociedade, aquela questão que eu falei para vocês, a forma de governar com pulso firme. Por que a gente vê ainda, até mesmo nos programas partidários, alguns políticos que estão ligados, por exemplo, a setores como do próprio Exército, muitas vezes eles acabam tendo esse ranço, podemos dizer assim, de falar esse tipo de coisa, sabe? Da questão de governo firme, de governar com pulso firme, né? Já vem desse tipo de fala, gente, sabe? Porque eu vou ter o sistema, o comando, né? Então, são falas que acabam sendo imponentes perante a sociedade, né? Querendo bancar uma situação que te deixa assim, não, eu sei que eu tô lá na escala de baixo e eles estão lá na escala de cima, né? Diz aqui, conquistando popularidade no partido por querer centrar esforços para tornar a Rússia um Estado moderno e poderoso. Mas isso, pessoal, demorou muito tempo, né? Porque a Rússia ela estava totalmente fragilizada após esses movimentos de guerra, né? E quando se fala em fragilizada, você sempre tem que pensar economia e sociedade. Quais eram os setores mais fragilizados nesse período pós-guerra? Sociedade e economia. É sempre isso. Toda essa situação, ela sempre paira em torno desses dois setores, né? É o que move o sistema. É a sociedade e a economia, né? Desenvolvimento da indústria pesada, mecanizando a agricultura. Então, aquela coisa que vinha do setor primário,
né, de uma agricultura voltada também para a ruralização, bem primária, com a utilização principalmente do camponês na área de trabalho, coisa e tal, essa mão de obra ela é substituída quando se tem o processo de industrialização, né? É aquela coisa de substituição da mão de obra pesada do camponês para o setor da industrialização, para a máquina, né? Então, aí já há uma modificação no desenvolvimento, né, da agricultura, desenvolvimento, então, ensino obrigatório e gratuito para essas pessoas que passam a operar esse novo sistema. Então, eles se têm aí essa situação para ofertar, né, um sistema de educação obrigatório e gratuito para essas pessoas. Aí, depois, na última tabela, aqui no último quadradinho, impondo a República de depurações, milhares, foram presos, torturados, condenados a trabalho forçado e executados, né? Então, aquela coisa, se tu não for operar da forma como eu quero, então tu vai ser duramente punido, né? Por isso que se fala em sistema de opressão. O que é oprimir a sociedade? O que é oprimir o indivíduo? É tu forçar ele a fazer uma coisa na qual ele não quer. É forçar a pessoa a obedecer um sistema de regras na qual ele não se vê incluído nisso, mas que para poder sobreviver, ele é obrigado a desenvolver esse tipo de trabalho. Por isso que as fábricas e as indústrias, elas tiveram um papel de destaque nesses governos opressores, porque grande parte dessas pessoas que estavam trabalhando nas indústrias, elas sofriam muito com esse tipo de sistema, né? Entender, pessoal, esses processos de revolução, entender esses processos de guerra e pós-guerra, não é muito fácil, né? Não é fácil porque inclui aí vários pontinhos que ligam ao resultado final, né? A gente vê aí as pessoas sendo mortas, sendo executadas, né? Sendo oprimidas por um sistema, assim como a gente teve aí a questão do nosso, aqui no Brasil também, que a gente vai ver também do período militar, os períodos militares, né? Aí no processo da Era Vargas, um pouco antes também dessa questão da repressão, né? O que acaba gerando numa sociedade esse tipo de comportamento, né? Por isso que quando a gente fala nessas realidades, no que os países se tornaram após esses períodos, é bem complicado, né? Porque é um reflexo do que nós somos hoje, né? É um reflexo do que nós somos hoje. Até ontem eu estava comentando com a turma de 7º ano, falando um pouco sobre a questão da história do Brasil. Quando a gente para ler algumas coisas, a gente vê que a história do nosso país ela é muito recente, né? Se a gente for parar para analisar em comparação a outros países, né, a gente vai falar um pouco sobre a questão da abolição da escravatura, vai falar sobre essas questões de influência de outros países, processos migratórios, né? A gente vê que a nossa história é muito recente. Tudo que a gente vive hoje está ali num reflexo bem próximo do que aconteceu do passado, né? Então, não tem como a gente desvincular o passado do presente. Isso, a história está aí para nos mostrar que é realmente isso que acontece. É muito difícil a gente conseguir desvincular passado e presente, né? Aqui fala sobre a questão dos meios de comunicação, tudo que foi implantado durante esse período, né? Foi um estilo artístico, aí fala do realismo. Não sei se vocês já viram com a professora de arte, a professora Carol, sobre a questão da literatura, da arte desses movimentos fascistas. Vocês já estudaram isso? Estudando agora, senhora. Começamos a ver agora esse realismo. Estou estudando agora? Que bacana, legal, porque, na verdade, aí é uma dobradinha que a gente faz, né?
É bem interessante que a Carol esteja aí mostrando para vocês esses movimentos artísticos e intelectuais, né, que fizeram parte da história, principalmente da Rússia e de outros países também, porque vocês não estudam só a parte dos movimentos intelectuais, vocês estudam, na essência, a questão social que está embutido por trás desses movimentos, né? Depois a gente vai estudar, vamos ver aí a questão dos movimentos artísticos, né? Por exemplo, na Era Vargas, né? É uma questão que a gente vê aí o porquê que tem um tanto preconceito contra os artistas, né? Que já vem desse período também. Então, é muito legal a gente buscar essa informação, né? Para que a gente tenha uma noção do que se transformou hoje, né? O que nós temos hoje a respeito disso. Então, foi um estilo artístico, o realismo, ao qual todos os meios de comunicação, literatura, arte, música, teatro, foram submetidos, visando apresentar ao povo a realidade soviética como perfeita. Então, o que a gente entende sobre isso, né? Mais uma vez, é a questão do mascarar a realidade, né, pessoal? É mostrar uma realidade na qual não é a que está se passando naquele momento. Enquanto eles estão mostrando uma questão tudo bonitinho, né? Tudo pintadinho de vermelho, tudo muito lindo, por trás de tudo isso se tem uma sociedade que está totalmente fragilizada. Uma sociedade que é hostilizada, uma sociedade que está aí sofrendo muito duramente através de castigos de trabalho totalmente punitivos, que não é uma realidade. Por isso que o nome do termo diz realismo socialista. Realismo socialista. Na verdade, não é uma realidade na qual a sociedade está vivendo. Aí vem, né, a questão da interpretação do termo, né? Aqui tem um blog aqui que deixa como sugestão, né, para dar uma olhada nessa questão do realismo. Até vocês devem ter um material, a Carol tinha uns livros digitais que ela põe ali à disposição para consulta de vocês. Tem um capítulo que fala sobre isso, né? Aí fala sobre a questão da propaganda socialista focada na mulher, né? Então, fala da propaganda de uma trabalhadora confiante naquilo que vê. Olha, a ilustração já mostra, né, um pouco do que seria essa confiança, o olhar longe, né, a larga escala, procurando, então, ter uma visão totalmente expandida sobre o lugar da mulher nessa sociedade, né? Chega a ser até, como se diz assim, uma brincadeira, né? Então, não há dúvida sobre sua capacidade e vontade de se comprometer com a revolução. É abraçar a revolução assim, ó, bem forte para não largar mais, né? Como se isso fosse a realidade das mulheres nesse período, né? A ilustração é que nem como depois a gente vai estudar a questão da propaganda na Era Vargas, né? As grandes marcas que surgem nesse período e a propaganda para fazer com que as pessoas adquirissem essas mercadorias nos supermercados. Isso é muito gritante, assim. Aí tem aqui a sugestão de alguns filmes e livros, né, que falam sobre esse período da Revolução Russa. E aí eu vou largar para vocês, deixa eu tirar aqui parar a apresentação, né? Oi? Fala no filme, Lara. Oi, Laura, não entendi. Ah, tu quer ver ali os filmes? A sugestão? É isso? É que eu não estou te ouvindo. Tu quer ler ali a sugestão dos filmes, é isso? Deixa eu voltar ali, então. Aham.
O primeiro filme é o Outubro. Ele é mais um formato de documentário, a temática dele, mas fala sobre os primeiros eventos da Revolução Russa. Esse aqui, ele é bem antigo, esse filme aqui. Olha, ele é de 27, tá? Por isso que ele é em caráter de documentário. Aí depois tem o outro, Nicolas e Alexandra, que já é um pouco mais, mais agora, de 71, né? Que fala também, é mais em caráter de biografia, romance, fala sobre os últimos momentos da família Romanov e a revolução que derrubou o czarismo na Rússia, né, os czares. Também é bem interessante esse filme. Ele é bem antigo. Esses filmes vocês encontram, de repente, no Netflix. Esse do Nicolas e Alexandra, se não me falha a memória, tinha lá. Deixa eu ver, não, aqui não tem filme, aqui também não. Aqui fala sobre os livros que foram consultados. Mas os sugeridos são esses. Tá bom, senhora, obrigada. Disponha, Laurinha, disponha. Deixa eu virar aqui. E é isso, né, pessoal? A Revolução Russa foi todo esse apanhado, né? Aí que envolveu uma revolução fria e sangrenta, trouxe aí a sociedade para dentro desse contexto, obrigando, né, as pessoas a participarem desses movimentos sobre muito sangue, né? Muito trabalho também para fornecer verba para manter essa revolução. A gente vê aí que essas relações de poderes, né, que são estabelecidas, elas não vêm assim como o verdadeiro presente de grego, como se diz, né, porque traz num lado uma proposta e do outro é outra completamente diferente. Aí a gente tem como prova aquele último slide ali que traz a imagem daquela mulher olhando para o horizonte, né, pensando num amanhã lindo, né? Que não é isso. As pessoas não estavam ali para isso. Mas a propaganda, como se diz, é sempre a alma do negócio, né? Tentar transparecer uma realidade que não condiz com a situação atual. A Revolução Russa deixou isso bem claro através dos seus grandes oponentes, né? Principalmente do Stalin, enfim, toda essa galera que compõe essa massa aí de governos opressores, né? É um capítulo bem triste da história mundial, né? Assim como outros tantos que a gente aí estuda no decorrer desses períodos. Perguntas, meus amores? Dúvidas? Sobre a imagem do martelo e do. Eu esqueci o nome. Da foice do martelo. É que eu não tinha escutado muito bem qual é a representação desses dois. É das relações de trabalho, de luta, né? A foice significa o homem do campo, aquele que vai lá, que faz a colheita, que traz o sustento para a família. O martelo, a representação da industrialização, né? As relações de trabalho dentro da indústria. Então, ambos juntos, né, trazem, então, a questão do trabalho, a representação do trabalho. É isso que eu estava meio com dúvida. Eu não tinha escutado muito bem entendido. Eu acho que ficou ali. Até eu posso passar, agora que faltam 5 minutinhos, André, vou passar um outro vídeo, que é daqueles do Telecurso 2000, que fala sobre essa nomenclatura também. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Aí pega um pouquinho do final da Guerra Fria e vem embora. Deixa eu ver. Tá aparecendo já aí para vocês? Tá. Tá. Eu vou desligar de novo o meu microfone para não ter ruído. Saiu da chamada. A professora caiu? Eu acho que ela saiu sem querer.
Ah, guerreando. É sexta-feira, sextou, Ah, o Inter ganhou ontem, hein? Bah, que alívio, hein? Ah, pode for baixinho, vou te matar. Na unidade 4, com o título de O Brasil, entre a democracia e o autoritarismo, veremos que a primeira metade do século XX foi o tempo de guerras no mundo. As guerras, que trouxeram sacrifícios de vidas e recursos materiais, também acabaram por fazer surgir novas tecnologias e uma dependência através das relações econômicas. Ao mesmo tempo, a defesa da democracia ganhou as ruas e trouxe à tona muitas reivindicações. O Brasil viveu esse período como um tempo de participação política e questionamento da ordem social conservadora e desigual. Assim, no Brasil como no exterior, as forças da ordem resistiram duramente à realização dos projetos de liberdade e maior igualdade social. Foi difícil chegar hoje, hein, Joana? É? Alguma notícia sobre a greve dos motoristas de ônibus? Não, ainda não. É que eu tô lendo primeiro as notícias internacionais. Ah, internacionais primeiro? Você sabe que às vezes eu até me esqueço dessa parte do jornal. Bom, também o que me interessa é saber, sei lá, vai ter eleições na Turquia, sabe? Interesse muito. Será? O que uma coisa que acontece lá do outro lado do mundo tem a ver com a gente, aqui no Brasil? Na teleaula de hoje, você vai ver que a história de um país sofre influências do que ocorre nos outros países. Vai perceber que, muitas vezes, os fatos e processos históricos estão diretamente ligados. E vai entender por que as disputas da Guerra Fria mudaram o rumo da história de vários países da América Latina. Você sabe de qual partido é o presidente dos Estados Unidos? Não sei. Não sei. Você me pegou, hein? Democratas? Republicano. Sabe as Farc, aquele grupo de guerrilheiros, em qual país da América Latina eles atuam? Não sei. Também não sei. Também não. Argentina? Colômbia. Colômbia, né? Diariamente somos informados do que acontece nos outros países. Isso acontece através de reportagens sobre economia, meio ambiente, sobre pessoas conhecidas mundialmente ou sobre guerras. Notícias que chegam até nós todos os dias. São fatos que podem parecer distantes da nossa realidade, mas o Brasil não é um país isolado. O que acontece nos vários cantos do mundo influencia e às vezes se relaciona diretamente com o que acontece aqui. Eu nunca tinha pensado nisso, Joana. É importante saber o que acontece no mundo para entender o que acontece no Brasil. Mas será que a influência dos fatos que acontecem no mundo é uma coisa recente? Sei lá, por causa da TV, da internet? Ah, não. Sempre foi assim através da história. As relações econômicas, políticas e culturais estabelecidas entre países de continentes diferentes sempre tiveram relação com processos históricos de cada uma dessas nações. Para entender o que acontecia no Brasil depois de 1945, por exemplo, é preciso entender o que estava acontecendo no mundo naquela época. Vamos ver o que estava acontecendo no passado. No Brasil e no mundo, né? É mesmo. Olha só. Em 1917, ocorreu a Revolução Russa. Bom, a Revolução é russa, né? Então, qual a relação dela com os outros países? Marx, no século XIX, ele teorizou o socialismo, mas em nenhum país ele foi colocado na prática. Isso só aconteceu em 1917 na Rússia e em condições muito específicas. Lenin propôs que o partido bolchevique tomasse o poder
com uma nova forma de organização. Seria um partido de revolucionários profissionais. Marx falava numa revolução dos trabalhadores. E Lenin, já mais especificamente, propôs um partido não apenas de trabalhadores em geral, que ele achava que o trabalhador por si só chegava a uma mentalidade sindicalista, mas sim que se juntassem trabalhadores e intelectuais num partido de revolucionários profissionais. Bem ou mal, foi assim que a socialismo acabou acontecendo num país, na Rússia, inicialmente. Só que o socialismo ficou isolado muito tempo na Rússia. Os bolcheviques esperavam que a revolução se espalhasse da Rússia para os outros países, especialmente para o Ocidente avançado, mas isso não aconteceu. Depois da Segunda Guerra Mundial, quando a União Soviética derrotou Hitler, ele expandiu o campo do socialismo para o leste europeu, com vários países, Polônia, Tchecoslováquia, etc. Certo, Joana, eu já entendi que o que acontece em alguns países influencia a história de outros países. Influencia sim, e muitas vezes interfere diretamente. Certo. Agora, será que a Guerra Fria, por exemplo, ela tem alguma coisa a ver com a Primeira Guerra Mundial? Ah, tem sim. Olha só. Então, pessoal, ali, essa primeira parte ali do vídeo, ela traz bem a fala ali sobre a questão socialista e comunista, né? De que forma essas representações, como eu disse lá no início da aula, elas não estão somente isoladas em um determinado país, uma determinada região, né? Como são coisas que acabam sendo impostas, elas acabam, na verdade, se espalhando, né? Muito rapidamente. Porque a questão da imposição, ela traz isso, né? Então, na próxima aula, nós iremos falar sobre essa questão do trabalho de vocês e também, né, vou trazer não foi para o Arthur, para o Andrei, se eu encontrar, um trechinho que fala da simbologia lá do foice e do martelo, Andrei, já que tu também... Tu te interessou, né? Mas é bem interessante, até para a gente entender como o Partido Comunista do Brasil passou a usar também essa simbologia da foice e do martelo, tá? E aí, quando a gente fala sobre o início dos partidos políticos no Brasil, que a gente fala um pouco quando estuda o período do Brasil da Era Vargas, né? Começam a aparecer as nomenclaturas de partido, a gente vê muitos que falam sobre o socialismo, né? E usando essas referências, né, tipo Stalin, Trotsky, como um suprassumo do deus grego, vamos dizer assim, né? Até para a gente poder entender como é que se deu isso tudo. É complicado, mas não é difícil, pessoal. Na prática, a gente sabe o que acontece. Então, tá, meus amores? Beijos, bom final de semana para vocês. Até a próxima. Tchauzinho. Tchau. Tchau.